Eu costumo dizer o seguinte, que eu não sou pregador, eu sou um pastor que prega. É diferente de um pregador. Qual é a diferença, pastor? Existe uma diferença de pastor que prega e pregador e pastor que prega. Muitos pregadores, eles estão preocupados em agradar a plateia. E o pastor que prega, ele se preocupa em agradar a Deus e não aqueles que os ouvem. Mas é claro que todo o intuito nosso é tanto agradar a Deus e fazer com que a palavra dele surta o efeito no coração das pessoas que estão nos ouvindo. É claro que o pregador costuma ter algumas técnicas que muitas vezes o pastor acaba deixando essas técnicas de lado e costuma deixar Deus fazer da forma dele. Mas eu tenho certeza de uma coisa: ninguém sairá daqui vazio nesta noite. Ninguém sairá vazio daqui nesta noite. O tema é bastante sugestivo: promessas de Deus. Repita comigo: promessa não é promessa de homem. Quem promete é Deus, e Ele vela pela sua palavra, para que ela se cumpra. Quando o homem promete, muitas vezes há uma probabilidade de não dar certo e de não se cumprir. Mas quando Deus promete, pode passar o tempo que for, na hora de Deus, no tempo de Deus, a promessa vai chegar na tua vida. Quem sabe você entrou aqui nesta noite dizendo: está demorando aquilo que Deus me prometeu. Ei, os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são como os caminhos dos homens. Os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos pensamentos. E os caminhos de Deus são mais altos do que os caminhos dos homens. É por isso que a promessa de Deus, ela vem no tempo certo, na hora certa. Existe um bordão aí fora que diz que Deus tarda, Deus ele chega na hora certa, Milton. Ele nem tarda e ele nem falha. Deus cumpre o seu propósito na hora correta. Então descansa teu coração, fica tranquilo. Se ainda não chegou, fique preparado para receber a promessa de Deus na sua vida. A Bíblia diz assim: Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, falaria e não confirmaria. Eu posso falhar com vocês, o presidente de vocês, do jovem, pode falhar com vocês em algumas promessas, mas Deus não falha. Aproveitando vocês de pé, a gente fala demais, sabe? A gente fica retraído até chegar aqui. Aí depois que chega aqui, pega o microfone, transforma. Vocês não imaginam o poder que tem esse ambiente aqui. O mais tímido, quando ele engata a primeira e passa a segunda, vai embora. Tá? É desta forma. Aí dá vontade de não parar. Eu vou quebrar o protocolo aqui, porque já foi lido o capítulo 12. Não foi?
Então eu quero que vocês pulem lá para o capítulo de número 15. Verso 6. Capítulo 15 do Gênesis. Verso 6. Nós vamos procurar falar dentro do tema. Capítulo 15, verso 6. Leiam todos comigo o verso 6. Vamos lá? E creu ele no Senhor. Mais uma vez. E creu ele no Senhor. Fecha teus olhos, bendito Deus. Senhor de toda glória, de toda honra e de todo louvor. Pai, me coloco diante de Ti como a boca do Senhor neste lugar. Me coloco, ó Deus, à Tua disposição, para que a palavra que vir do Senhor seja transmitida aos corações aqui nesta noite. Que eu venha me esvaziar de mim, do meu conhecimento humano, e que sobressaia a Tua vontade nesta noite. Prepara, Senhor, a terra, onde a semente será semeada, para que esta semente, ela encontre uma terra frutífera, Senhor, que ela possa cair em uma boa terra, que ela possa nascer, germinar e dar muitos frutos. Pai, muito obrigado, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, podem tomar os assentos. O pastor aqui não se preocupa com glória a Deus. Vocês podem dar glória a Deus à vontade. Vocês não sabem como isso ajuda o pregador, tá? A triste coisa é quando o pregador está pregando e as pessoas estão só olhando para a letra dele. Aí passa 1001 coisa aqui na cabeça do pregador. Então vocês ajudam o pregador e... Meus queridos, o tema é promessas de Deus. Só que antes de nós entrarmos no capítulo 12, onde está a temática, onde está extraído ali o tema que fundamenta todo este evento, nós precisamos retroceder um pouco. Nós precisamos conhecer o fundo de história, o fundo de pano que está por trás da história. Ou seja, nós não podemos entrar no texto sem conhecer o contexto, para entendermos o que a palavra quer nos trazer de ensinamento nesta noite. Para chegarmos no capítulo 12, nós não podemos esquecer do capítulo 1, nós não podemos esquecer do capítulo 12, do capítulo 2, nós não podemos esquecer do capítulo 3, do capítulo 4, do capítulo 5, do capítulo 6, do capítulo 7, do capítulo 8, do capítulo 9, do capítulo 10 e do capítulo 11, porque é uma somatória da história que está contida dentro do capítulo 12. Tudo começa como? No princípio, a terra era vazia e sem forma, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não existia nada, uma imensidão de água, uma imensidão de escuridão. Assim começa a história sendo narrada da humanidade na face da terra.
Do capítulo 1 ao capítulo 2, nós vamos encontrar todo o projeto de Deus sendo executado. Deus faz separação entre as águas, entre as duas porções. Deus faz separação entre o dia, entre a noite. Deus coloca os luminares, o sol para iluminar o dia, a lua para iluminar a noite. E Deus então vai dando prosseguimento no seu projeto. O arquiteto, o construtor, ele vai de forma simétrica, cuidadosa, fazendo o projeto sair do papel e entrar na sua prática. O projeto está montado, mas é Deus o projetista, é Deus o construtor, é Deus que está encarregado para que esta grandiosidade de obra, ela seja executada. Deus não terceirizou, Deus não contratou mão de obra especializada, Deus não trouxe uma turma do céu para fazer esta obra. O próprio Deus arquitetou o projeto e Ele mesmo executou o projeto da criação do mundo. Tudo estava pronto, tudo estava no seu devido lugar. Agora Deus cria um jardim, Deus prepara todo o ambiente, um habitat natural, onde um ser especial moraria naquele lugar, faria parte daquele projeto. E a Bíblia diz então, que depois que Deus criou todas as coisas, Deus se reúne com a Trindade, e Ele diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Observe que é a única parte na Bíblia que Deus vai reunir as três pessoas da Trindade. Ali em uma reunião está o Pai, está o Filho e está o Espírito de Deus em uma reunião para colocar o projeto da criação, de mim, de você, de todos nós que estamos aqui. Façamos o homem segundo a nossa imagem, e Deus assim o cria. Deus faz o homem, faz o boneco, assopra dentro do boneco o seu próprio espírito, dá vida para aquele boneco que até então era sem vida. Deus então encarrega este homem agora, de cuidar do jardim, de lavrar o jardim, de proteger o jardim, dar nome a todos os animais, a todos os répteis, enfim, tudo que estava sobre a face da terra, era responsabilidade de Adão agora cuidar disso. Só que Deus percebe que o homem estava só, faltava ali uma companheira para alegrar os seus dias, faltava alguém para completar o homem, e Deus então, da costela de Adão, forma a mulher e lhe dá como companheira para lhe ajudar em todas as suas atividades diárias. Capítulo de número 3, nós já estamos agora entrando para uma interrupção do plano de Deus. Parece que o plano até ali estava acontecendo em conformidade com a vontade de Deus. Mas no capítulo 3, parece que houve uma falha no projeto. Parece que o projeto apresentou uma falha, porque foi justamente ali que há uma interrupção. Até então, estava tudo caminhando em conformidade com a vontade de Deus, tudo certinho. O arquiteto, o construtor, que acompanhou
todas as fases iniciais da execução do projeto. Agora, o capítulo 3, o projeto é interrompido. E vocês conhecem a história. A mulher é enganada pelo diabo através da serpente. Leva Adão a comer do fruto que Deus havia falado para não comer, porque no dia que comesse, ambos morreriam. Ali há uma separação, ali há uma quebra de comunhão, ali há uma quebra de relacionamento daquele casal que vivia em harmonia com Deus. O projeto agora ali é interrompido. Deus pega o casal, expulsa do jardim, os coloca para fora do seu lugar, do seu habitat natural, um lugar criado para que eles vivessem em harmonia, para que eles fossem felizes, para que eles fossem realizados. Mas a partir do capítulo 3, nós vemos aqui a queda, e o homem é expulso do jardim. Deus cria guardas, coloca anjo com espadas, para guardar aquele lugar. Uma vez o homem agora expulso, ele não tem como mais voltar para a morada natural que eles tanto amavam. Só que quando chega no capítulo 3, e o verso de número 15, Deus tem o projeto já pronto para dar continuidade. Porque Deus não é pego de surpresa. Porque Deus, na sua onisciência, sabedor do presente, do passado e do futuro, Deus já sabia, Deus já previa que o projeto poderia sofrer uma paralisação momentânea. E é o capítulo 3, e o verso de número 15, que nós vamos encontrar a seguinte descrição. Veja bem, capítulo 3, verso de número 15. E porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente, e esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. No verso 15, Deus tem o plano da redenção do homem caído. Deus tem um plano de resgate. Deus tem um plano para trazer o homem novamente para perto de si. Aquilo que o pecado fez com que separasse o homem da presença de Deus. No capítulo 3 e o verso 15, Deus está com um plano de resgate preparado para resgatar o homem e trazer ele de volta para perto de si. Aleluia. Aqui no capítulo 3 começa, meus irmãos, a redenção do homem. E do capítulo 3 até o capítulo de número 12, nós vamos encontrar aqui alguns pontos importantes para nós estudarmos aqui nesta noite. Dentro da teologia, se destaca 7 tempos, 7 etapas, 7 períodos da raça humana. A primeira dispensação que a teologia faz menção, ou do primeiro tempo, ou do primeiro propósito, é a dispensação da inocência. Antes da queda, o casal era puro. Antes da queda, não havia maldade no coração do casal.
Antes da queda, eles viviam em total liberdade diante de Deus, ao ponto deles não sentirem vergonha por estarem nus, por estarem do jeito que eles vieram ao mundo, porque era a dispensação da inocência, não havia maldade, não havia nenhum mal ainda impregnado na vida do homem, não havia morte, não havia sentimento de ódio, não havia sentimento de ciúmes, nada disso existia, porque este primeiro casal está vivendo a dispensação da inocência, totalmente puros. Nós podemos comparar este período, ou esta dispensação, pastor Gilmar, como um bebê recém-nascido, uma criança pura, uma criança sem maldade, uma criança que não tem noção do perigo, que não tem noção da gravidade dos fatos que está diante dele. Então a primeira dispensação, ou o primeiro período descrevido aqui pela teologia, é a dispensação da inocência. A segunda dispensação já é a dispensação da consciência. Agora o casal tem consciência do mal que cometeu. Agora o casal tem consciência da burrice que eles fizeram. E quando Deus chega para eles no jardim e chama pelo nome do casal, eles respondem: Senhor, estamos escondidos. Mas por que eles estavam escondidos? Porque já tinham consciência que estavam nus. Tinham consciência que tinham cometido um delito e que tinha cometido algo que Deus havia falado para eles não fazerem. Mas Deus pergunta: mas quem disse para vocês que vocês estão nus? Como? Como se Deus não soubesse, né? Mas Deus queria que o homem respondesse. E Adão então olha para a mulher e diz: Senhor, foi a mulher que tu me deste. Foi a mulher que tu me deste. Ela pegou da fruta e eu comi. E Deus disse então: Eva, Senhor, foi a serpente. O homem ali já está no estado de consciência, sabedor do mal e do bem, sabendo o que quer, sabendo o que não quer. A terceira dispensação, nós vamos falar do governo humano implantado sobre a face da terra. Lá na construção da Torre de Babel, já havia governo, já havia líderes, já havia ali homens que estavam liderando, construindo uma cidade e mantendo o governo sobre os demais homens sobre a face da terra. Quarta dispensação, é essa aqui. A promessa de Deus. Essa quarta dispensação é a dispensação da promessa. É no capítulo 12 que muitas vezes nós só falamos da promessa em relação ao filho recebido de Abraão e Sara, mas não é. No capítulo 12, se inicia a dispensação da promessa de Deus, ou seja, a partir de Abraão, o plano de redenção
é colocado em prática para a raça humana toda. A partir de Abraão, a partir desta família, é que Deus vai executar o plano de resgate. Não foi por acaso, não foi de qualquer forma. Deus tinha tudo já projetado, preparado para acontecer. A quinta dispensação vai de Abraão até Moisés, até o início do livro do Êxodo, que é a dispensação da lei. Deus vai dar leis, Deus vai dar princípios, Deus vai dar normas, Deus vai dar mandamentos para o seu povo, porque até então, o povo não tinha lei, o povo não tinha mandamento, o povo não tinha princípios, o povo não tinha regras, o povo vivia da maneira que eles queriam e da maneira que eles queriam. E o povo de Deus precisa de normas, o povo de Deus precisa de leis, o povo de Deus precisa de mandamento, o povo de Deus precisa de disciplina, porque senão se torna um povo desleixado diante de Deus. E a sexta dispensação, é essa dispensação que nós estamos vivendo agora, que iniciou lá em Jesus Cristo no seu nascimento, inaugurado com a sua morte e a ressurreição na cruz do Calvário, e nós estamos dentro dela, a dispensação da graça de Deus para a nossa vida. Este é o tempo esperado, este é o tempo anunciado por Deus, este é o tempo do privilégio do povo de Deus. Ei, se a igreja do século 21 soubesse e entendesse que daqui a pouco a dispensação da graça irá terminar, oh meus irmãos, a porta foi aberta, o caminho de regresso novamente foi nos oferecido através da morte de Jesus. O pecado tinha interrompido, havia guardiões, havia um muro que impedia o retorno do homem para a presença de Deus, mas Jesus na cruz do Calvário, com a sua morte, o véu do templo se rasgou, a porta se abriu, e nós temos a liberdade novamente. Ah, se este povo desta geração compreendesse, e entendesse o privilégio que nós temos. Eu fico imaginando, quando o casal foi expulso do Éden, quando eles olham para trás, tem querubim cercando todo ali o jardim, e eles sentem saudade de voltar para aquele lugar, e eles não podem. Sentem saudade de retornar novamente para dentro do jardim, para aquela vida boa de comunhão que eles tinham com Deus, e perderam. Mas eu e você, temos esse acesso aberto, a porta está aberta, a porta está aberta, a porta se abriu, a porta se abriu, a porta se abriu, a porta se abriu, a porta se abriu novamente. Só depende de mim, só depende de você, só depende de cada um de nós. Mas um dia essa porta vai fechar, um dia esta porta vai fechar. Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, a promiscuidade era tamanha, o pecado era tão grande, que o pecado daquele povo chegava às narinas de Deus fedendo,
E Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que o dia que Noé entrou na arca, e eles não percebendo, o Senhor fechou a porta. Ei, a dispensação da graça está para fechar. O tempo da graça está para se fechar, presbítero Alex. O tempo da dispensação da graça está para se fechar novamente. Mas quando fechar, não terá mais a oportunidade para o homem e para a mulher. E a 7ª dispensação é a dispensação do governo milenar de Cristo na terra. Eu trouxe tudo isso aqui para vocês, para que vocês entendam o pano de fundo que tem até nós chegarmos no capítulo de número 12. É no capítulo 12 que Deus coloca em execução o seu plano. É no capítulo 12 que Deus inaugura o tempo da dispensação da promessa. Deus vai lá em Ur dos Caldeus, escolhe um homem, escolhe uma família, separa aquela família para a execução do seu plano a partir daquele momento. Quando nós vamos buscar a genealogia de Cristo Jesus, ela vem trazendo até iniciar no capítulo 12 em Abraão. Do capítulo 12 vai até a genealogia de Jesus. E no capítulo 12 Deus coloca então o seu plano. Só que eu quero falar aqui para os irmãos, que o cumprimento das promessas implica em alguns pré-requisitos na vida do ser humano, na vida do homem. E na vida do patriarca Abraão, que mais tarde se chamaria Abraão, não foi diferente. Eu tenho 20 minutos para me concluir. Primeiro requisito que Deus exigiu de Abraão: Deus não dá nada de graça para o homem. Na contrapartida, Deus exige alguma coisa do homem. O primeiro pré-requisito que Deus exige de Abraão é renúncia. Capítulo de número 12, versículo de número 1. O texto diz assim: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A primeira coisa que Deus pré-requisita de Abraão, ou Abraão, renúncia. Existe um preço de Deus para que a promessa dele se cumpra na minha e na tua vida. Se você está pensando que a promessa de Deus vai vir para a tua vida sem um preço, você está enganado. Deus não cumpre promessa na vida daquelas pessoas que não têm um preço a pagar. Renúncia. Eu fico me imaginando no cenário, Abraão vivendo num cenário totalmente idólatra, tendo lá no seu avô a idolatria, tendo lá no seu pai Terar a idolatria, porque segundo os historiadores, Terá era um dos grandes fabricantes daquela região de ídolos. Agora vocês imaginam bem como foi a formação de Abraão, como foi a criação dele. Ele tinha tudo
para dar errado. Ele tinha tudo para dar errado no plano de Deus. Mas deixa eu te falar, Deus não investe na pessoa errada. Deus não investe na pessoa errada. Olha para esse irmão que está do teu lado e diz para ele: você é projeto de Deus. Deus não investe na pessoa errada. Diz para ele, Deus não investe na pessoa errada. Deixa eu tomar uma água aí, enquanto você glorifica e exalta. Se você está aqui, é porque Deus investiu em você. Você tinha tudo para dar errado, sabia? Você tinha tudo para dar errado, mas Deus é especialista para trabalhar com as coisas que não são. Deus pega as coisas que não são e faz acontecer. Ele pega o fraco, faz forte. Ele pega o sem aparência e dá aparência. Ele pega o que não é e faz ser. Aleluia! Você é importante para Deus. Você é um projeto de Deus em andamento, meu irmão. Você é um projeto de Deus em andamento. Quantas vezes que o diabo quer nos desmotivar, né? Quantas vezes o inimigo da nossa alma quer fazer conosco o que ele fez com Adão e Eva lá no jardim do Éden. Quantas pessoas que a autoestima está lá embaixo, porque o diabo às vezes buzina no teu ouvido ou usa alguém dizendo: você não vale nada para Deus. Se você não valesse nada para Deus, Ele não teria mandado o seu filho para morrer na cruz do Calvário por você. Só que para o projeto se cumprir tem que haver renúncia. Renúncia fala de pagamento de preço. Renúncia fala de abandono. Renúncia tem vários adjetivos que nós poderíamos usar aqui nesta noite. Renúncia. Renúncia, eu tenho que abrir mão da minha própria vontade para fazer a vontade de Deus. Renúncia implica em eu deixar os meus próprios desejos para viver os desejos de Deus. Renúncia requer de nós um pagamento de um alto preço. Quantas vezes nós queremos fazer coisa, mas nós não fazemos, porque senão nós vamos desagradar aquele que é lá de cima. Quantas vezes? O apóstolo Paulo sabia muito bem fazer essa correlação. Quando ele escreve, acho que é lá no livro de Gálatas, e ele diz: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esta vida que nós vivemos aqui na carne, nós não podemos nós viver nela, mas Cristo viver dentro de nós, para a glória do Senhor nosso Deus. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está disposto a renunciar para as promessas cumprir na sua vida? Você está disposto a renunciar? Você está disposto a partir de hoje abandonar aquilo que você estava fazendo para agradar exclusivamente a Deus? Você está disposto a renunciar, a abrir mão da sua própria vontade? O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu agora sou servo,
No contexto histórico da época, o servo era como um escravo. Escravo não tinha vontade própria. Escravo não ia no lugar que ele queria, não comia o que ele queria, não vestia o que ele queria, não calçava o que ele queria. Ele fazia aquilo que o seu senhor mandava. Nós cristãos somos servos de Jesus. Nós somos servos. Se você a partir de hoje colocar na tua cabeça em renunciar muitas coisas na tua vida, você vai ver as promessas de Deus sobre a tua vida. Renuncie os desejos da carne. Renuncie às paixões da carne, que tem matado muitas pessoas, que tem feito muitos cristãos não alcançarem a promessa de Deus, por causa dos prazeres desta vida. Nós estamos na quarta dispensação, ou nós estamos vivendo a sexta dispensação, que é a dispensação da graça. Daqui a pouco a porta vai fechar, Jesus vai buscar a sua igreja, e nada deste mundo terá valor diante de Deus, nada. Nós temos que viver neste mundo, não fazendo a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos chamou. A promessa de Deus só se cumpriu na vida de Abraão, porque Deus diz: sai da tua casa. Ele arrumou as malas, pegou os criados, pegou a família. Mas Senhor, não teve nem mais nem menos. Simplesmente ele obedeceu. Quem ouve a voz de Deus não questiona. Quem quer a promessa de Deus cumprir na sua vida, não faz pergunta, diz: sim, Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Aleluia. Segundo pré-requisito que Deus exigiu de Abrão: obediência. Obediência. Oh, como está difícil cumprir esta palavra. Como está difícil cumprir esta palavra, obediência. O cumprimento da promessa na vida de Abraão, ou de Abrão, não se limita apenas no nascimento de Isaac, como eu disse no começo. O nascimento de Isaac foi o resultado da obediência de Abraão com Deus. O nascimento de Isaac foi o resultado gerado por ele obedecer em tudo à vontade de Deus. Quando você começa a receber as bênçãos de Deus, é o resultado de você se submeter à submissão e o senhorio de Cristo. Mesmo que muitas vezes, para nós nos submetermos à submissão de Deus, dói. Dói? Você está pensando que é fácil fazer tudo que Deus quer da nossa vida? Não, não é não. Não é, mas nós temos que tomar como exemplo o texto do capítulo 12, que fala sobre o patriarca, obediência. E na sua obediência, ele obteve o resultado. Primeiro, um homem velho. Segundo, a mulher que não gerava filho. Mas Deus queria cumprir a promessa na vida daquele homem. Oh, meus irmãos, olha como nós aprendemos tantos resultados que nós podemos trazer para a nossa vida. Obediência. Terceiro pré-requisito que não pode faltar na vida de nenhum de nós, e que não faltou na vida de Abrão: fé. Existem dois tipos de fé: a fé natural, que todo homem aí tem,
E uma fé diferente, que vem do alto, não é terrena. Foi esta fé que Abraão tinha. Foi através da fé que ele abandonou a família, largou a parentela, largou a sua terra, e foi para um lugar que ele mesmo não conhecia para onde era. A fé. E nós podemos definir a fé como? A fé nos possibilita a crer naquilo que não existe. A fé nos possibilita a crer naquilo que não existe. Não foi essa a atitude de Abraão? Ele não sabia para onde era, não sabia como era a terra, não sabia se era boa, se não era ruim, se era longe, se era perto. Mas a fé que ele tinha, recebida da parte de Deus, fez com que nele visse não com os olhos humanos, mas com os olhos de Deus, aquilo que Deus havia lhe prometido. Olha o que o apóstolo Paulo diz na segunda carta de Coríntios 5 e 7, olha o que está escrito: andamos por fé, e não por vista. Se nós fôssemos andar segundo os rudimentos dessa vida, nós estávamos perdidos, mas nós estamos andando, porque nós sabemos pela fé, existe uma cidade preparada nos esperando, existe uma cidade preparada nos esperando, e muito em breve, as trombetas de Deus soarão, e nós ouviremos o nosso nome sendo chamado pelo Senhor, pela fé. E o texto diz, do capítulo 5 e o verso 6, creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado pela fé. Oh, meus irmãos, você crê que o seu milagre já está sendo gerado? Você crê que o seu milagre está sendo gerado? Pastor, mas o meu milagre ainda não existe. É isso mesmo, é isso que a fé faz nós acreditarmos. Pastor, mas ainda não existe, não é nada palpável, não é nada que eu possa pegar, apalpar, segurar. É isso mesmo. Eu quero pedir vocês para fechar o olho só um minutinho e crer e imaginar. Imagina aí o que você está querendo de Deus. Imagina aí. Pastor, mas ainda não existe. Então cria isso aí. Cria, por favor. Cria na tua mente. O que você quer? Eu estou crendo que um processo que está na gaveta do juiz vai ser tirado e ele vai dar a causa favorável para mim. Eu já falei para vocês, é a minha fé. Eu não sei qual é o teu projeto, eu não sei o que você está vendo através da tua fé, mas saiba de uma coisa: nesta noite Deus está gerando o teu milagre. Quando Deus falou para Abraão: você vai ser pai de uma grande nação, alguém olhou e falou assim: como? O velho de 75 anos, a esposa com 60, como que esta mulher vai gerar? Mas Abraão já sabia que o menino já estava sendo encomendado. O menino já estava encomendado por Deus. Agora a promessa ia acontecer no tempo de Deus, na vontade de Deus. Toma posse da tua bênção. 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 Oh, aleluia! Olha o que o escritor aos Hebreus fala e define a fé. Ora, disse ele, a fé
é a certeza das coisas que se espera. É a certeza. Você tem certeza do que você pediu aqui nessa noite? Você tem certeza? Você tem certeza? Você tem certeza? Você tem certeza das coisas que você pediu nesta noite? Oh, aleluia! E o escritor aos Hebreus no capítulo 11, ele diz: a fé, ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. É isso mesmo, isso que você não está vendo, que Deus vai dar para você. É isso que você não está enxergando agora, que Deus está preparando para você, bobo. Sabia? A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que é galardoador daqueles que o buscam. Se aproxima dEle através da tua fé, se aproxima dEle através da tua fé, para você ver o que vai acontecer na tua vida, e na vida da tua família. Oh, aleluia! Eu já vou finalizar. Quarto pré-requisito que Deus exigiu de Abraão, e que exige também de nós: fidelidade. Fidelidade. Aquele que é infiel não tem parte com Deus. Aquele que é infiel não tem parte nos projetos de Deus. Você está disposto a ser fiel, a pagar o preço, a demonstrar esta fidelidade diante de Deus, para que a promessa se cumpra na sua vida? Veja só, Gênesis 22, 7. E disse o menino: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Tudo preparado, lá no Moriá, o altar pronto, a lenha pronta, o fogo pronto, e o menino faz uma pergunta para o pai: pai, o altar está pronto, a lenha está pronta, o fogo está pronto, mas onde está o cordeiro? E o pai responde: o cordeiro para si Deus proverá. Olha o que Deus pede em forma de fidelidade ao seu servo. Se Deus não intervém, Abraão matava o menino, em uma demonstração de fidelidade. E às vezes Deus nos pede uma demonstração de uma coisa tão pequena, e nós fracassamos. O que é, em relação ao que Deus pediu a Abraão, que muitas vezes nos pede? Nos pede que nós sejamos fiéis a Ele, na nossa conduta, no nosso falar, no nosso vestir, no nosso tratar. E às vezes Deus nos quer isso, requer de nós essas coisas tão simples. Se for para mim largar essa roupa, eu saí da igreja. E se Deus pedisse o seu filho? E se Deus pedisse a tua filha? E se Deus pedisse o teu esposo, a tua esposa? Qual é a resposta que você encontraria para dar para Deus?
eu até sirvo a Deus, mas se for com uma doutrina desse jeito, não dá. São alguns pontos questionáveis, que nos questionamos muitas vezes. Deus pede aqui o filho, o resultado da promessa, é o resultado da promessa que está sendo pedido. Abraão, você me ama mesmo? Você é fiel a mim mesmo? Então me dá o menino para mim, mata ele para mim, oferece ele em sacrifício. Tá bom, Senhor. Vocês acham que foi fácil para Abraão? Sair de casa pela madrugada, levar os seus servos, subir até o Moriá, até aquele momento, o que passou no coração daquele homem? Às vezes não é bom nem pensar nessas coisas. Que pedido difícil que Deus faz para esse homem. O último ponto eu já encerro, que é um dos pré-requisitos que Deus exige para os seus: gratidão. Nós falamos aqui na quarta-feira passada sobre dízimo, um ato de gratidão a Deus, e eu ia ministrar isso hoje aqui, é porque os meninos aí me tiraram da cabeça para mim não ministrar. Eu ia ministrar sobre dízimo, eu ia dar sequência no estudo, mas eles falaram assim: pelo amor de Deus, pastor, não faz. Eu falei: tá bom. Mas Deus tinha essa palavra para os nossos corações aqui nessa noite. Gratidão. Gratidão é um ato de reconhecer. Gratidão é uma demonstração daquilo que alguém fez por nós, de algum benefício que recebemos de outro. Vou fazer uma pergunta difícil aqui para vocês. Só quem é dizimista fica de pé. Eu tinha que encerrar com essa pergunta, né? Ei, Deus abençoe pela fidelidade e a gratidão de vocês. Tudo é do Senhor. O Salmo 24, o verso 1 diz que do Senhor é a terra e tudo que nele habita, todos os seres viventes, tudo é do Senhor. Ei, se você não é dizimista na casa do Senhor, se você trabalha, se você tem rendimentos, a partir de hoje, saia daqui diferente, fazendo um compromisso com Deus, de ser fiel, para que as promessas de Deus cumpram-se na sua vida. Porque quem não dizima rouba de Deus, impede as promessas serem cumpridas nas suas vidas. Vou finalizar e vou orar para vocês. O escritor aos Hebreus coloca Abraão na galeria dos heróis da fé, um dos mais seletos homens que viveu neste mundo. Que sejamos, se desejamos alcançar as promessas de Deus, precisamos andar em conformidade com a sua vontade. Leia o capítulo 11 de aos Hebreus todos, e vocês vão ver ali a galeria dos heróis da fé, e o nome de Abraão figura ali naquela galeria. Lá no Maracanã, eu acho que é numa sala, tem a calçada, acho que é da fama, calçada da fama. Lá grandes jogadores colocaram lá os seus pés no hall seleto ali de jogadores. Lá tem Pelé, lá tem Rivelino, lá tem Gerson, lá tem Garrincha, lá tem o Ronaldo Fenômeno, lá tem o Ronaldinho, lá tem o Romário, lá tem tantos outros. Mas o nome deles não está escrito aqui na galeria dos heróis da fé. Você quer deixar o seu nome escrito na galeria dos heróis da fé?
seja fiel diante do Senhor. Eu espero que a palavra de Deus tenha falado no teu coração.